Olá, arquibancada tricolor, chegando aqui no YouTube para falar com vocês de Renato Gaúcho. Renato Portaluppi, o nosso Renato, nosso maior ídolo, o homem que deixou a marca no Grêmio e o Grêmio deixou a marca em Renato. Vamos falar de Renato Gaúcho depois da vinheta. Arquibancada Tricolor chegando aqui num vídeo muito especial, porque hoje é um dia especial. Hoje é o aniversário de Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, nosso eterno ídolo. Renato Gaúcho, que é um ídolo que virou lenda. Nasceu no dia 9 de setembro de 1962, no município gaúcho de Guaporé. Dono de um talento raro, aliado a uma irreverência marcante, ele se transformou em um dos personagens mais emblemáticos do futebol brasileiro. Uma carreira como jogador irreparável. Revelado pelo nosso Grêmio, Renato brilhou desde cedo. Foi peça-chave na conquista da nossa primeira Libertadores em 1983 e também ele foi a peça fundamental no Mundial Interclubes contra o Hamburgo, naqueles 2 gols maravilhosos que marcou a história do Grêmio naquela vitória de 2-1 que colocaram o nosso tricolor gaúcho na história do futebol mundial. Renato Gaúcho é mais do que uma lenda, é mais do que um ídolo. É alguém que transforma o Grêmio e que é transformado pelo Grêmio. Quando nós olhamos esta camisa, este modelo de camisa, automaticamente nos vem à cabeça aquele Mundial, aquela Libertadores contra o Peñarol no Estádio Olímpico, em 1983. Aquele gol do César, onde o Renato, sem ângulo, apertado pela marcação ferrenha dos uruguaios, levanta a bola, dá 2 balãozinhos e chuta ela para dentro da área. E o César, numa felicidade tremenda, entra e coloca para dentro do gol. E ali coloca o Grêmio num patamar acima do que até então o Grêmio estava. Renato Portaluppi, irreverente, como eu disse, mas é história. E muitas vezes agora, quando o Renato estava treinando o Grêmio, eu fui um dos críticos ao trabalho que o Renato fazia como treinador agora já no fim dessa passagem pelo Grêmio. O Renato vai voltar outras vezes, com certeza, porque o Renato não é Renato sem o Grêmio. O Renato não consegue desenvolver como ele desenvolve no Grêmio. Parece que tem uma química. É um amor tão grande, tão forte, que transcende, parece algo sobrenatural. Renato muda o Grêmio. Renato é mudado pelo Grêmio. Renato já treinou outros clubes e foi muito bem. Por exemplo, no Fluminense, o Renato foi campeão da Copa do Brasil, né? Aliás, o primeiro título dele de expressão como treinador. Mas ele veio mesmo estourar como treinador de futebol onde? No Grêmio. O Grêmio parece que é um ímã e o Renato um metal. Eles se atraem. Por isso hoje o Renato é estátua. Por isso o Renato hoje é quem é na arena, é quem é nas discussões do Imortal, é quem é nas discussões do esporte gaúcho. E o Renato, ele é tão grande que ele tem a respeitabilidade de muitos colorados. Podem não gostar do Renato, porque é normal quando um colorado vê o Grêmio ganhar e aquelas pessoas que se identificam com a vitória tricolor, os colorados passam a não gostar e vice-versa também. Mas existe o respeito, porque sabem do gigante que é o Renato, como esportista, tanto como jogador
quanto treinador. Eu acho o Renato melhor jogador do que treinador, embora ele tenha sido vitorioso nas duas esferas, como jogador, jogador de seleção brasileira, né? e, e um grande treinador, porque já tem inúmeros títulos, né? Ele tem título de Copa do Brasil 2 vezes, uma pelo Fluminense e outra pelo Grêmio. Ele tem uma Libertadores, ele tem vários campeonatos gaúchos, ele tem o título da Recopa Gaúcha, da Recopa Sul-Americana, enfim, é um treinador vitorioso. Mas sempre que se fala em Renato Vitorioso, se fala de Grêmio também. Porque as maiores conquistas, as maiores vitórias do Renato, dentro e fora de campo, foram no Grêmio. Por muito pouco, né? Ele não conseguiu ser campeão da América e do mundo no Grêmio como jogador e como treinador. Porque aquela final contra o Real Madrid está até hoje engasgada na garganta. Aquela barreira ter aberto e nós ter tomado aquele gol daquela forma, daquele jeito. Nós podíamos ter uma sorte melhor e o Renato ter aí sim entrado não só na história do Grêmio, mas do futebol mundial como jogador e também como treinador. O Renato é de um patamar elevado, de uma estante elevada, de um rol diferente. Renato Gaúcho vai ser lembrado eternamente. Nós não estaremos aqui daqui 50 anos, provavelmente, mas as gerações que vão vir e vão saber quem foi Renato Portaluppi, esse gaúcho de Guaporé, esse padeiro que se transformou em uma lenda, em um ícone, em um craque. Nós só temos a agradecer ao Renato por tudo que ele fez ao Grêmio, que na verdade ele fez muito pelo Grêmio, assim como o Grêmio fez por ele, ele fez pelo Grêmio. Mas nós, enquanto torcedores do Tricolor, somos gratos a ti. E eu falo tudo isso porque hoje é o aniversário do Renato. Hoje o Renato faz 63 anos de idade. Que o Renato consiga e continue colhendo muitas e muitas conquistas, alegrias, e que ele continue sendo esse ícone marcante do futebol brasileiro e do futebol mundial. Muito obrigado, Renato Portaluppi. Muito obrigado, Renato Gaúcho. Não deixe de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar com seus amigos, falar desse novo projeto que estamos montando aqui no YouTube, o Arquibancada Tricolor. Comente nos seus ciclos de amizade, nos seus grupos de WhatsApp. Não custa nada você dar o teu joinha ali, se inscrever no canal, porque é muito importante para que nós possamos desenvolver esse trabalho e cada dia falar mais e mais do nosso Grêmio, da nossa história e das pessoas que fazem o Grêmio grande, das pessoas que fazem o nosso imortal gigante do tamanho que ele é. Fraterno abraço e até o próximo vídeo.